Bom dia a todos. Nossa matéria de hoje é sobre a Revolução Americana, ou como a maioria dos professores preferem, a independência das 13 colônias da América do Norte. Mas eu gosto também de utilizar esse termo Revolução Americana porque quando a gente pensa no que é uma revolução, que é uma transformação radical da sociedade, né? A sociedade é uma coisa antes da revolução e depois dos eventos, né, do processo revolucionário, ela se transforma numa sociedade totalmente diferente, uma sociedade nova. Bom dia, Catarina, tudo bem? Então, não é apenas 13 colônias se tornarem independentes. Primeiro que é o fato inédito, né, a independência de uma colônia em relação à sua metrópole. E essa independência ela é marcada também por uma transformação radical nas instituições políticas, criação de novas instituições políticas e a consolidação também de um sistema econômico, que é o capitalismo liberal na América. Então, assim, é uma sociedade muito diversa, então, da sociedade europeia. Os valores são diferentes, os valores calcados na igualdade de direitos, né, perante a justiça, a liberdade para empreender, a liberdade de expressão, quer dizer, os direitos individuais do homem, e se antecipa à grande Revolução Francesa. Né? Quando a gente fala sempre na Revolução que transformou a sociedade europeia, e não somente a sociedade europeia, também a fonte de inspiração para o resto do mundo, né? E a introdução dos direitos universais do homem, que a gente vai falar mais adiante na aula sobre a Revolução Francesa. Bom dia, Isabelle. A Revolução Americana ela antecede. Ela também é calcada no iluminismo da França, no liberalismo da Inglaterra. Então, vamos falar um pouquinho vamos introduzir esse assunto, fazendo uma recapitulação como foi o processo de colonização da América do Norte pelos ingleses, sempre fazendo paralelo com a colonização ibérica, tanto de Portugal quanto de Espanha. Então, quando a gente fala sobre a corrida, né, pela colonização, a expansão ultramarítima, a Inglaterra, bem como a França, foram uma das últimas nações da Europa a iniciar as grandes navegações, porque a Inglaterra estava envolvida com várias questões, a unificação do reino, a luta da guerra dos 100 anos contra a França, mais tarde várias guerras civis dentro da própria Inglaterra, na questões de sucessão dinástica, luta pelo poder. Isso faz com que a Inglaterra seja uma das últimas. E como ela é uma das últimas, ela vai pegar aquilo que a Espanha e Portugal não estavam interessados. No contexto do mercantilismo do século XV e XVI, o que interessava para as grandes potências marítimas europeias, como Portugal e Espanha, era conseguir comércio, né? Ter acesso ao comércio de produtos orientais, ter colônias que produzissem produtos tropicais, que fossem rentáveis ao comércio europeu, e, é claro, fonte de metais preciosos. No caso, a Espanha deu mais sorte, né? Ela encontra o México, as minas de Potosí, onde hoje é a Bolívia, Colômbia, Peru, e aí então ela enche os seus navios com metais preciosos. E Portugal introduz aqui na América do Sul, no que chamamos hoje de Brasil, a manufatura do açúcar, né? Então, havia uma necessidade muito grande das nações ibéricas de controlar estritamente essas colônias para evitar, no caso da Espanha, que fosse roubado, né, fosse escamoteado o ouro e a prata das suas minas, e no caso do Brasil, em menor grau que a própria Espanha, mas ainda assim havia um controle muito grande, o monopólio comercial. Você deve lembrar do monopólio comercial metropolitano. O Brasil só poderia vender o açúcar produzido aqui para Portugal. Não poderia vender para a França, não poderia vender diretamente para a Holanda,
tinha que ser através de Portugal. Do mesmo jeito, não poderíamos comprar manufaturas inglesas diretamente, tinha que ser através de Portugal. Então, e após a descoberta de ouro e pedras preciosas na região das Minas Gerais, aí a metrópole portuguesa estabelece um controle bem estrito sobre a colônia do Brasil. Então, gente, tendo isso em mente, a Inglaterra pega um pedaço que ninguém queria, que era uma região temperada da América, né? A América do Norte. Então, por ter um clima parecido, né? Um clima muito próximo da Europa, não dá para você plantar cacau, algodão. Aliás, algodão sim, na parte sul, vamos falar daqui a pouco disso, né? Mas, em geral, a parte temperada você não pode produzir gêneros tropicais. Então, não havia interesse, né, da Inglaterra de ocupar essas regiões. Então, a Inglaterra vai legar o trabalho de colonizar a América do Norte a uma companhia de comércio. Então, a companhia de comércio particular vai colonizar a América do Norte. A primeira colônia, então, estabelecida é na Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem Elizabeth Tudor. E a partir daí, então, vão se construindo novas colônias, né? No caso, os pais peregrinos, né, que são os primeiros colonizadores que no Mayflower cruzaram o oceano para fugir da perseguição política e religiosa na Inglaterra, fundam então uma sociedade sem controle da metrópole, né? A metrópole não estava muito interessada neles. Eles tentam então reconstruir na América do Norte aquela sociedade que eles não tinham mais direito na Inglaterra, aquela vida que foi retirada deles na Inglaterra, eles vão reconstruir, mas uma sociedade baseada na igualdade entre esses colonos. Toda aquela hierarquia da nobreza, todo aquele privilégio do nascimento da Europa é deixado de lado. Então, como eles tinham que construir uma sociedade do zero, todos ali tinham que ter os mesmos direitos, eram todos iguais perante a justiça. Então, a partir daí a gente já vê que é uma sociedade diferente, né, na América. Outro ponto também importante que a gente tem que lembrar é que o puritanismo, né, a ética protestante dos puritanos, ela vai servir também de cimento, né, para construir essa sociedade. Os valores burgueses vão estar ali. O Max Weber, sociólogo do século XIX, vai dizer o seguinte: olha, no que é hoje os Estados Unidos, as 13 colônias, né, o puritanismo, essa ética protestante, vai chegar antes do capitalismo, mas é ela que vai possibilitar o surgimento do capitalismo nessas colônias. Então, surgem 13 colônias no litoral atlântico da América do Norte. Essas 13 colônias, então, elas são independentes, autônomas, uma das outras. A Inglaterra dá uma autonomia muito grande a essas colônias. Não é como o Brasil, que era uma extensa colônia pertencente a Portugal. É diferente das colônias hispânicas, né, dos vice-reinados, das capitanias, que haviam na América Espanhola, vice-reinado do Prata, vice-reinado do México, vice-reinado da Nova Espanha. Então, você tem 13 faixas, que mais tarde, na bandeira americana, as 13 faixas vermelhas e brancas horizontais representam essas colônias, as 13 colônias originais. Então, essas colônias também não são iguais até na forma de colonização. Quando se fala na colonização de povoamento, né, que para muita gente é o motivo pelo qual os Estados Unidos são o que são hoje, né, um país desenvolvido, a nação mais poderosa economicamente, militarmente falando, todo mundo fala assim: isso é porque eles foram colônias de povoamento. Se você conversar com as pessoas comuns, pergunta assim: por que o Brasil é atrasado, os Estados Unidos é o que é? Eles vão dizer: nós fomos explorados por Portugal, enquanto que a Inglaterra povoou para criar uma sociedade melhor lá na América do Norte. Isso também é um preconceito, isso aí também é um mito, né, que a gente vai tentar superar um pouco isso. Então, como falei, não é porque a Inglaterra era mais boazinha, é simplesmente porque não havia interesse comercial na faixa tropical. Então, se a gente pegar assim, as colônias do norte, né, da faixa norte da América do Norte, a gente pode dividir ao meio as 13 colônias. Na parte de cima, o Delaware, o Massachusetts,
Nova York, New Jersey, Pensilvânia, e eu sempre esqueço os outros. E a parte de baixo, Virgínia, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, essas colônias do sul, elas já têm um clima subtropical, então é quente, úmido, e então o estilo de colonização vai ser muito parecido com o Brasil, no sul dos Estados Unidos. Ou seja, o latifúndio, o grande latifúndio monocultor, voltado para o mercado externo, utilizando mão de obra africana, né? Mão de obra escrava africana. Então, daí você já tira, né? E é o que define, então, o tipo de colonização, não é o país que vai colonizar, a cultura que vai colonizar, e sim, tem que chegar mesmo ao fundo, é o clima, né? Então, Paulo Vitor Ferreira pergunta, eles até lutaram contra a abolição dos escravos? Sim, cara, é por isso. Então, são duas formas de colonização. E isso, eles vão se unir, né? Essas 13 colônias vão se unir contra a Inglaterra, que a gente vai falar sobre independência, mas depois de independente, depois de formado um país, vai começar a surgir as diferenças, né? Que aí vai levar à guerra de secessão, sim, é isso aí, eles vão entrar em conflito, diz o Paulo Vitor, sim, vai ser a guerra civil americana. Então, meninos, essas duas formas de colonização coexistiram, né? A do norte, baseada na pequena propriedade rural, voltada para o consumo interno, para a autossuficiência, no norte, né? Bem no norte, para o clima ser um clima temperado, a mão de obra livre, a mão de obra familiar, ou até mesmo assalariada. A gente deve lembrar que os primeiros colonos que chegavam na América do Norte, muitas das vezes chegavam sob regime de servidão de contrato. Os caras eram escravizados para pagar a viagem, né, o custeio de mantê-los ali. Depois o cara era libertado, o cara podia tocar a vida dele em frente. Então, tendo isso em mente, gente, vamos falar então um pouco sobre essa tolerância salutar, como eles chamavam. A Inglaterra meio que deixava eles correrem solto, né? Deixavam eles viverem do jeito que eles achavam melhor. É claro que o sul dos Estados Unidos, essas colônias produtoras principalmente de algodão, quando a Inglaterra inicia a indústria têxtil, né? Mesmo na manufatura têxtil, precisava vender tecido, por exemplo, a regiões tropicais, ia ser lã, ia ser algodão. Então, eles tinham um controle um pouco maior sobre o sul dos Estados Unidos. Mas as 13 colônias do norte aproveitavam, assim, usufruíam de muita autonomia. Então, essa tolerância salutar vai possibilitar, por exemplo, que surjam companhias de comércio na América do Norte, independente da Inglaterra. Então, vão surgir companhias de chá, navios americanos que vão até as Índias, até a China comprar chá, uma coisa que era o monopólio da Inglaterra, praticamente. Vai surgir, então, companhias de comércio que vão negociar escravos e vão vender aqui no Brasil. Vão na África comprar escravos para vender aqui no Brasil, no Caribe. Vai surgir, então, vai ter um comércio livre entre os estados, as 13 colônias. Eu vou chamar agora de americanos, tá? Colonos americanos, esses colonos das 13 colônias, para não ficar repetindo 13 colônias sempre. Então, os colonos americanos, eles vão ter liberdade para comercializar diretamente com o Caribe, por exemplo, que não seja necessariamente colônias da Inglaterra. Quando eu falar aqui em Caribe, sim, ele vai falar da treta de Boston, o Tea Party. Então, olha só, eles poderiam, então, comercializar diretamente com colônias que não fossem inglesas também. Isso é interessante. Então, eles poderiam comercializar com o Haiti, poderiam comercializar com São Domingos, poderiam comercializar com Cuba, poderiam comercializar com as Antilhas holandesas. Não eram obrigados apenas com a Jamaica, por exemplo, que era da Inglaterra, ou Bahamas, que era da Inglaterra. Eles podiam comercializar com quem eles achassem melhor. E aí surge, então, um comércio triangular. Então, vamos imaginar aqui o sul dos Estados Unidos, aqui embaixo o Caribe, né, as ilhas do Caribe, e a África, do outro lado do Atlântico. Então, formava um triângulo. Os americanos, colonos americanos compravam açúcar, o melaço, sabe o que é o melaço, né? O melaço é aquele mel
feito da cana-de-açúcar. Comprava esse melaço, transformava esse melaço na América em aguardente, o rum. O rum é diferente da cachaça, porque o rum é mais adocicado, é mais aromático e tem uma cor mais dourada, porque ele é feito do melaço, né? Por isso que ele é mais adocicado. Revendiam esse rum na África, trocando por escravos. Pegavam esses escravos, vendiam no Caribe para trabalhar nas lavouras de cana. Então, dessa lavoura de cana era produzido melaço que era vendido para os americanos. Entendeu? Ó, formou um triângulo. Mas também tinha outro triângulo ligando a América do Norte, a Europa e o Caribe. Tá? Coisa que a gente chama de comércio triangular. Mas esse comércio triangular só é possível, então, e enriqueceu muito os colonos americanos devido a essa tolerância salutar dos ingleses. Mas tudo vai mudar depois, no final do século XVII, a Guerra dos Sete Anos, perdão, ainda acho que no começo do século XVIII, é bem próximo, no século XVIII mesmo, temos a Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra entre o Império Austro-Húngaro e, eu acho que, um território do Império Germânico. Então, tem essa treta, disputa por território, e as maiores potências, então, da Europa na época eram Inglaterra e França. E Inglaterra e França, cada um escolhe um lado para apoiar. Isso na Europa. Então, é uma guerra europeia. Mas essa guerra europeia se estende também para a América. Porque aqui na América, qual era a grande colônia francesa? Os franceses tinham a Guiana, aqui na América do Sul, tinham ilhas no Caribe, mas tinham na América do Norte, tinham o Canadá. Então, essa disputa faz com que os colonos... O Paulo Vitor pergunta, quando se passa Assassin's Creed Rouge? Eu acredito que no século XVIII mesmo. Tá? Geralmente se passa no século XVIII. Pelo menos o Black Flag, né, de pirata, né, é século XVIII, não chega a ser século XIX. Então, gente, os colonos americanos, ansiosos em pegar as terras do Canadá, apoiaram, então, formaram milícias para apoiar o exército britânico para invadir e tomar o Canadá. É por isso que, hoje em dia, o Canadá ele tem duas línguas oficiais. O núcleo, né, francês, que é do Quebec, e o resto que é tudo inglês, né, que é da Inglaterra. Curiosamente, houve um plebiscito há uns anos atrás perguntando se o povo do Quebec queria se tornar independente do resto do Canadá e formar um país, né, a República do Quebec, um país só de cultura francesa. Acabou que eles preferiam continuar sendo parte do Canadá, né? Quiseram fazer parte, fazer um novo país. Então, isso faz com que a Inglaterra vença. A Inglaterra vença a guerra, conquista o Canadá, conquista a Índia, lá no Oriente. Você vê, então, que a guerra ela se expande para muito além da Europa. Ela sai fortalecida, mas também teve um preço muito alto, né? Porque 7 anos de guerra fez com que os cofres britânicos esvaziassem. Então, eles pensaram, como é que a gente vai fazer para repor esse dinheiro perdido? Então, eles lembraram que tinham colônias na América do Norte. Então, eles decidiram, bom, vamos taxar esse pessoal, vamos cobrar imposto deles, eles nunca pagaram nada, vamos ver se eles pagam agora. E aí a gente bota um dinheirinho no caixa. Então, toda aquela tolerância salutar acaba. Os americanos, então, são obrigados a pagar uma série de taxas. E aí começa a lei do açúcar. Eu falei para vocês que eles podiam comprar açúcar de quem eles quisessem no Caribe. Agora eles eram obrigados a comprar açúcar apenas das colônias britânicas, ou seja, da Jamaica, das Bahamas. Não podiam comprar de outras colônias que pudessem lhes conferir um preço melhor. E, pelo contrário, como agora é da Inglaterra, a Inglaterra vai cobrar um preço muito mais alto por esse açúcar. Depois vem a lei do chá. A lei do chá faz com que as companhias de comércio americanas, dos colonos americanos, vão à falência. Porque aí agora quem controla o comércio de chá passa a ser a Companhia das Índias Ocidentais Britânica. Então, forma um monopólio. E, novamente, os caras botam o preço que queriam. Depois vem a lei do selo. Aqui no Brasil, se você quer abrir uma empresa, qualquer coisa, tem a burocracia de você ir lá no cartório para colocar um selo garantindo que aquele documento é verdadeiro, que aquela sua assinatura é verdadeira.
e você paga por isso. Nos Estados Unidos nada disso existe porque eles têm horror a esse negócio de carimbo do Estado. Isso aconteceu porque lá nessa época a Inglaterra instituiu o selo real. A lei do selo dizia que todo e qualquer documento impresso deveria receber um selo da coroa britânica. E é claro, se pagava para ter esse selo, livros, revistas, jornais e até mesmo o absurdo que era cartas de baralho, né? Também recebiam um selo real. Então isso aumentou ainda mais o preço das coisas. Então isso vai acumulando na cabeça dos americanos. Cara, os britânicos estão exigindo muito da gente. Até que o momento a galera explode, né? A insatisfação popular começa a crescer. E aí tem a chamada Tea Party, que vai ser uma manifestação contra esse monopólio do chá. Então, a festa do chá de Boston, como o colega tinha se adiantado, os caras se vestem de índios, os colonos americanos brancos se vestem de índios, invadem os navios britânicos, jogam o carregamento no mar, pega o encarregado lá que foi reclamar, sei lá, dá uns tapas no cara, faz o cara beber chá fervendo, joga picha em cima do cara e penas. Aí, para servir de exemplo, a Inglaterra, quando tem conhecimento disso, ela aumenta a sua presença militar, envia navios com soldados para a América do Norte, e aí vêm as leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis, então, aumentam a presença militar, impedem que os colonos americanos também ocupem, além do Delaware, né, que era o rio que separa os Estados Unidos do Canadá, que eles ocupassem as terras dos canadenses, né? Eles ajudaram a Inglaterra a vencer a França para tomar o Canadá, mas, em contrapartida, a Inglaterra não permite que eles ocupem nem as terras dos canadenses, nem as terras mais a oeste, que eram dos índios. Então, desde essa época, os colonos americanos querendo pegar as terras dos índios, e, a princípio, o rei da Inglaterra proíbe isso. Então, isso aumenta a insatisfação ainda mais ainda. E aí tem as chamadas leis intoleráveis, que entre elas tem a lei do aquartelamento, né, que era dar guarita aos soldados britânicos. Imagine só, um pai de família tendo que colocar soldados rudes, arrogantes, violentos dentro da sua casa. Ele era obrigado, então, a dar casa, comida e roupa lavada para os soldados britânicos. Então, isso vai aumentando a tensão, fazendo com que a própria população americana fique contra os ingleses. E aí, então, os americanos decidem iniciar uma campanha pela representatividade do parlamento. Então, é o seguinte, vocês querem taxar a gente, querem pôr essas leis, a gente acha absurdo, mas tudo bem. Em contrapartida, a gente quer ter um único representante americano no parlamento britânico. Os britânicos não aceitam. Então, tem o Congresso da Filadélfia, o primeiro congresso, onde eles se revoltam, se reúnem e dão esse ultimato para a Inglaterra. Ou vocês aceitam um representante, ou a coisa vai ficar feia. No segundo congresso da Filadélfia, em resposta a essa negativa da Inglaterra, Thomas Jefferson faz aquele grande discurso, ele escreve, né, a Declaração de Independência, as 13 colônias reunidas nesse segundo congresso da Filadélfia, decidem então separar do Império Britânico. Baseado no quê? Baseado nos ideais do iluminismo francês. Esses caras que escrevem, né, os pais fundadores, Thomas Jefferson, John Hancock, Benjamin Franklin, George Washington, esses caras eles são filósofos também. O Benjamin Franklin, ele, além de filósofo, ele era até inventor, cientista. Ele é o tiozinho, assim, que em alguns desenhos animados, eu acho que tinha um desenho animado do Tom e Jerry que aparecia ele soltando pipa numa tempestade com uma chave de ferro amarrada na pipa durante uma tempestade, e ele então consegue atrair o raio. Até então não sabia que raio também era eletricidade. Ele cria o para-raio e descobre que o raio é uma descarga elétrica. É claro, não façam isso, tá, gente? Por favor. Ele era muito doido. Né? Era o começo das descobertas. Hoje em dia você não precisa mais fazer isso. Então, o que é, Pedro Henrique? O que é pior que um raio caindo na gente? Responda pra gente. O que é pior?
Cara, sai daqui, cara. Essas piadas de nerd são horrorosas. Diâmetro, tá certo. Caroline, você não deveria se orgulhar disso. Saber dessas piadas. Tá certo. Então, meninos, esses caras, então, e baseados, então, na ideia de que, e baseado principalmente no John Locke, né, de que se um governo ele não está à altura, né, do seu cargo, da sua responsabilidade de garantir o bem-estar, a segurança, a integridade dos seus súditos, dos seus governados, esse governo não merece existir. E o John Locke falava até no direito do povo de se rebelar contra a injustiça, contra um governo que não os representa. Então, os americanos pegam essas ideias, e olha só, a ideia de um inglês, a ideia de que todos os homens são iguais perante a lei, e também é a primeira vez que um país, né, uma constituição de um país, ela leva em consideração a busca da liberdade individual. Isso é muito importante, né? Então, o Thomas Jefferson disse: se um governo não garante a busca individual da felicidade, né, de cada um dos seus súditos, de cada um dos seus governados, de cada um dos seus cidadãos, ele não tem direito de governar. Então, aí eles rompem com a Inglaterra e aquela Inglaterra não aceita. E aí a guerra se estende dos colonos americanos para expulsar os ingleses e se libertar do domínio da Inglaterra durante quase 7 anos de guerra. Mas aí os americanos terão a ajuda da Espanha, terão a ajuda da França e da Holanda. Os 3 maiores inimigos da Inglaterra se unem para ajudar os americanos a se tornarem independentes. É claro que isso vai ter, lá para frente, vai exaurir os cofres franceses, né? Essa ajuda aos americanos vai enfraquecer a economia francesa, ela vai entrar em colapso e isso vai provocar a Revolução Francesa, curiosamente, né? Então, a vontade de querer dar o troco nos ingleses fez com que o rei francês perdesse o trono e a cabeça também. Então, a Inglaterra é derrotada, a Espanha fica com a Flórida, que depois os americanos pegam para eles, né? Interessante isso também. A Holanda fica com certos territórios da Inglaterra, no Caribe, e a, a França se vinga, né? A França se vinga da Inglaterra. Mas tem esse porém. Agora, que tipo de país surge, então, dessa revolução toda? Por que eu chamo de revolução? Porque eles vão criar um país totalmente diferente. Ao invés de eles criarem assim, um reino, né, na América, né, mais ou menos como o Brasil fez, né, o Império do Brasil, com a família real portuguesa governando a gente ainda, o que os americanos fizeram? Eles fizeram uma coisa totalmente nova. Primeiro porque eram 13 colônias independentes uma das outras. Então, havia 2 movimentos para se construir o país, 2 ideias. Tinha o republicanismo e o federalismo. O federalismo, então, pregava que cada colônia tinha que ser independente uma das outras, com muita autonomia. E já o outro, o republicanismo, queria criar uma só república, né? Um governo central mais forte. E então eles chegam à conclusão que seria interessante juntar as 2 ideias. Por isso que nos Estados Unidos você tem muita autonomia. Você tem, na verdade, você não tem uma constituição como a gente. A nossa constituição, se você comprar numa livraria, é um catatal gigantesco, né? A nossa 7ª constituição de 1988, né? A primeira após e a única após a redemocratização. Nós tivemos vários sistemas políticos, né? Várias formas de governo, várias rupturas, por isso a gente teve 7 constituições, nos Estados Unidos nunca teve isso. Uma única constituição, que são os pontos da independência, né? A declaração da independência é a constituição deles. O que eles foram fazendo é colocando emendas, conforme eles forem achando interessante. Então, assim, a 5ª emenda, o fim da abolição da escravatura. Então, o fim o voto universal. Depois, a lei seca também foi uma emenda, que depois os caras chegaram lá e apagaram, que não ia dar muito certo, né? Então, eles só vão colocando novos pontos na Constituição, e no caso da lei seca, retiraram depois, que era uma coisa muito estúpida, que era a proibição de consumo, produção e comércio
de bebidas alcoólicas no território americano. Então, no decorrer da história dos Estados Unidos, eles vão colocando novas, né? Mas, em essência, são as mesmas. Aí cabe aos estados fazer suas próprias decisões, como gastar sua própria arrecadação de impostos, leis sobre aborto, drogas, consumo de álcool, até mesmo pena de morte. Isso cabe aos estados. E até mesmo no sul dos Estados Unidos, depois do fim da escravidão, a segregação racial continua em alguns estados americanos, justamente por essa autonomia muito grande. Paulo Vitor fala, negro traficava cachaça igual quem vende cocaína. Sim. E qual foi o lado negativo disso? Criou cartéis de produtores de máfia, fortaleceu a máfia que traficava e produzia essa bebida, né? Al Capone, por exemplo, o Scarface, são dessa época, né? Da época da lei seca. E aí criou-se corrupção, aumentou a violência, corrupção da polícia também. Então, é muito pior proibir, né? Sempre assim, né? Se é que vocês me entendem. Então, gente, para a gente fechar aqui, o federalismo, que é essa autonomia para os estados, o presidencialismo, em vez de botar um rei, né, o rei dos Estados Unidos, os caras então criaram a figura do presidente, que poderia ser então trocado de tempos em tempos, de 4 em 4 anos, porque não sei se foi Jorge Luiz Borges que disse que políticos devem ser trocados periodicamente pelo mesmo motivo que se troca fralda de criança, né? Então, eles já sabiam disso. A tripartição dos três poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, como o Montesquieu pensou, eles também adotam isso. Há uma liberdade, mas vejam bem, essa liberdade, igualdade, não é para todo mundo. Quem faz a independência dos Estados Unidos, há o mito que todo mundo participou, isso não é verdade. Houve uma comoção pública muito forte, o povo participou sim, mas quem liderou? Proprietários rurais, muitos deles proprietários de escravos, como Thomas Jefferson, homens brancos, os negros escravos, escravizados não participaram, as mulheres não participaram, os índios também não participaram. Então, gente, tá, é essa ideia que a gente tem que manter. Tem esse lado positivo dos Estados Unidos, que vai influenciar não somente várias repúblicas no mundo todo, inclusive a nossa república. Tanto é que eu acho que até 1975, coisa e tal, o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, tá? Depois que vira República Federativa, porque gera muita puxação de saco, né? Quase que a nossa bandeira foi uma bandeira verde e amarela dos Estados Unidos, né? Então, meninos, e o celular travou. Eu vou tirar a fotinho aqui.